o povo hoje não está disposto a questionar. O povo está submisso aos homens, aos líderes das igrejas. Não importa se é a igreja A, B ou C, é todas. Não é só da Assembleia, não é só os discípulos de Ailton, é os discípulos de Macedo, é os discípulos de Valdomiro, é os discípulos do pastor da Igreja Adventista, do pastor da Presbiteriana, do pastor da Deus é Amor, é os discípulos do sistema religioso da Congregacional Cristã do Brasil. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que estar examinando a doutrina de Cristo. Não importa quem é o homem que está pregando. Se não pregar dentro da doutrina, tem que ser questionado, protestar, reprovar, condenar e não aceitar. Não, mas é o pastor. Olha, não vá de encontro ao seu líder. Vá. Você não pode ir de encontro a Jesus, porque ele é a verdade. Mas ao líder, você tem que questionar, tem que repreender, tem que protestar, tem que ir de encontro, porque o líder é um homem que pode se corromper. Ele pode não estar pregando a verdade. E se ele não estiver pregando a verdade, que é Jesus, você tem o direito dado por Deus para questionar, para se apartar e não seguir a direção dele. Mas o povo hoje não olha para as Escrituras, olha para os seus líderes. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu fui instruí-la, corrigi-la, mostrando a ela que o ensino que ela estava recebendo não é o que Jesus ensinou. Sabe o que foi que essa pessoa disse? O que importa é que meu pastor está me ensinando. Ele pode estar errado como for, mas eu fico dentro do que o meu pastor me ensina, não é o que você ensina. Eu digo, irmão, eu falei para a pessoa, eu estou mostrando o que Jesus ensina. Eu não estou trazendo o meu ensinamento, eu estou pedindo para você olhar para o que Jesus ensina. Para você ver que o que o teu pastor está ensinando está errado. Sabe o que foi que essa pessoa disse? Eu não quero saber. Ele pode estar errado como for. Eu vou seguir meu pastor. E essa pessoa me agrediu. Quase que batia em mim. E eu vou fazer o quê? Eu fui corrigir, ela não aceitou? Quem não recebe a correção de Deus é bastardo. Isso mostra que não tem o Espírito de Deus nessa pessoa. Porque se tivesse, essa pessoa recebia a correção. Porque eu não estava ali corrigindo dentro da minha virtude, dentro da minha moral. Eu não estava dando lição de moral nessa pessoa. Eu estava instruindo ela com a palavra. Se ela tivesse o Espírito de Deus ia trabalhar no interior dela para ela receber. Ainda que ela não gostasse, mas ela ia receber. Mas como ela agiu daquela forma, eu notei logo que ela não tem a semente de Deus na vida dela. Por isso, meu irmão, que a Bíblia vai dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E se alguém não prega o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Mas ela não quis dar ouvido. Você está entendendo isso, irmão? Então nós temos que ser prudentes e começar a firmar nossa vida com Deus na palavra. E começar a estar submisso a Cristo, que é o cabeça da igreja, vivendo, guardando, praticando a palavra dele. Não é de igreja, não é de pastor, não é ordem de instituição religiosa. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, temos que guardar e praticar a palavra dele. Como ele disse em João 8:31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Se nós queremos estar firmado em Deus, com a fé verdadeira, temos que estar alicerçado, ouvindo e praticando a palavra de Cristo. Como o próprio Jesus disse em Mateus 7:23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Esse é como o homem que edifica a sua casa na rocha. A rocha é Cristo. É a palavra dele, para eu estar firme na minha vida de fé em Deus. Não é dentro de uma instituição. Não é escravo submisso ao líder de nenhuma religião. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Se vocês quiserem ser habitação, templo, casa de Deus, vocês têm que ouvir, praticar, obedecer a palavra de Cristo. Não é a palavra de pastor, de papo, de padre. É a palavra de Cristo.
Esses homens têm a responsabilidade de pregar a palavra. Ele não tem autoridade de ser maior e mais autoridade no meio do povo. Eles têm responsabilidade de pregar a palavra de Cristo. E nós temos que ser prudentes para vigiar e analisar com eles. Não é para estar submisso ao cabresto deles, à autoridade deles. A autoridade para nós, igreja, é Cristo, a sua palavra. Seja quem for, papa, padre, rei, governador, presidente, se não tiver trazendo a palavra para me corrigir, orientar, instruir, guiar, ensinar, eu não recebo. Não tem autoridade para mim. A autoridade para mim de Deus é quem ensina a palavra. Porque a autoridade de Deus é a palavra. A igreja de Cristo tem que estar jurando fidelidade. Não é a doutrina de igreja, ministério de homem nenhum. É a doutrina de Cristo. É Cristo o cabeça da igreja de Deus. Não é pastor, presidente de ministério algum. A igreja tem que estar guiada por Cristo. Quem guia nossa alma para o céu não é pastor, é Jesus. E nós temos como ovelha de Cristo seguir a Cristo. Você é ovelha de Cristo ou ovelha do teu pastor? O meu pastor que guia a minha alma é Cristo. Agora, o irmão que tem a vocação para instruir dentro da igreja, ele tem que instruir a palavra, não é? Eu não vou ser guiado pelo irmão. Eu não vou ser guiado pelo pastor. Eu sou guiado pela palavra. É diferente. Analisem isso. Vocês têm que observar. Quando esse pastor, esse líder, esse dirigente não está te conduzindo na palavra, você tem que se apartar dele. Porque não é ele que você tem que seguir. É a palavra de Cristo que você tem que seguir. E tem muita gente fazendo diferente. Deixando a palavra e seguindo os pastores. Que muitos corromperam-se. Muitos apostataram da fé. E estão levando aqueles que seguem a ele para o mesmo caminho. Você tem que ser templo e morada de Deus quando você obedece a palavra de Deus. Não é quando você está dentro de uma igreja. Até isso muitos ensinam errado. Até isso o povo está aprendendo errado. O povo está aprendendo que casa de Deus, onde Deus habita, é dentro das igrejas. E a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina que nós somos o templo, somos o tabernáculo, somos a casa, somos aonde Deus habita. 1 Coríntios 3, 16. 2 Coríntios 6, 16. Dá uma lidinha lá, é 16 ou 17. Jesus vai dizer isso. Jesus, eu creio na palavra de Cristo, tá? Eu não creio no homem, no líder da igreja. Eu creio na palavra de Cristo. João 14, 23. Jesus vai dizer: quem me ama guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Onde é que Deus mora, irmão? Não, mas a igreja, porque o pastor disse que é ali a casa de Deus. É ali que eu tenho que adorar a Deus. É ali que eu tenho que buscar a Deus. O seu pastor diz isso, mas Jesus ensinou isso. Você é discípulo de quem, meu irmão? Sério mesmo, irmão. Reflita aí, faça o que Paulo disse. Examina, para ver se tu estás na fé ou se não fosse reprovado. Essa fé que tu tá, não é a fé que Deus ele quer que você esteja. Essa fé que tu tá reprovado de Deus. Seu pastor diz assim, não, tem que estar na igreja para adorar. O lugar de buscar a Deus é aqui, é na igreja. O lugar de adorar é na igreja. Teu pastor ensina isso. Agora, vai procurar conhecer e aprender de Cristo? Jesus ensina isso? Chega uma mulher para Jesus e pergunta assim, Senhor, me tira uma dúvida, eu quero aprender, eu quero conhecer a realidade. Eu não quero viver na confusão. Eu não quero viver na incerteza. Me diz uma coisa aí, me tira uma dúvida, Jesus. Estou falando da mulher samaritana, lá em João 4. A mulher chega para ele e diz assim, olha, vem cá. Vocês, que Jesus era judeu, ela diz, os judeus, vocês, dizem que o lugar de adorar a Deus é no templo de Jerusalém. Porém, nós, samaritanos, diz que o lugar de adorar a Deus é no Monte Garizim, onde Deus deu as leis, falou com Moisés. É no Monte Gerizim.
a mulher chega para Jesus e faz: Senhor, aonde é então o lugar certo? Eu não sei. O judeu diz que é ali. Os samaritanos diz que é ali. Eu quero saber de ti, Jesus. A mulher perguntou a quem vai dar ela a direção certa. Ela foi à verdade. Ela não procurou saber do homem. A mulher foi direto à verdade. Jesus é a verdade. E o que ele diz, creia, porque é a verdade. Jesus chega para essa mulher e vai dizer assim, ó, nem no monte em Jerusalém, aliás, nem no templo em Jerusalém, e nem no monte Gerazim. O lugar de adorar a Deus não é em monte, não é em templo, não é em local restrito. Deus não está em nenhum desses lugares para ser adorado. Aonde Deus quer ser adorado é no verdadeiro adorador. O altar de Deus é onde ele quer ser adorado. A casa de Deus onde ele habita é no pecador convertido a Cristo, que é verdadeiro adorador. Deus, ele quer ser adorado nos verdadeiros adoradores, porque Deus é espírito e verdade. Deus não está dentro de local restrito, exclusivo. Deus habita naqueles que nele crê. Deus quer ser adorado na tua vida, no teu viver. O lugar de adorar a Deus é os verdadeiros adoradores. Não é ali, nem aqui, nem acolá. Não é igreja, não é em monte, não é em templo. É em nós o lugar de adoração que Deus quer ser adorado. Ele procura esse lugar, esses adoradores. Deus procura esses adoradores. Você tem que ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro convertido a Deus, um verdadeiro discípulo de Cristo, para você ser templo, casa, morada, altar de Deus, onde Deus, ele quer ser adorado. É na sua vida. Você sabia que isso é ritual? Isso é misticismo, isso é paganismo. Você, quando tem a mente entendendo, não, eu vou para o culto, para aquela reunião, para adorar a Deus. Quando você entende que ali é onde você vai buscar Deus, é onde você adora a Deus, é onde Deus opera na sua vida, é onde você encontra Deus. Quando você entende que eu tenho que levar minha oração ali, meu pedido, tenho que fazer a campanha, tenho que ir para o ritual, tenho que viver o ritualismo ali, você está mistificando o local. Você está vivendo uma fé mística dentro de coisas que não é real e deixando de viver uma fé verdadeira na palavra que é a verdade. Porque a palavra não ensina isso. A palavra não ensina em canto nenhum a ninguém buscar a Deus, adorar a Deus, buscar a bênção de Deus, encontrar Deus dentro de nenhum local, dentro de nenhum ritual, dentro de nenhuma cerimônia, através de nenhum homem, fazendo campanha de milagre. Cuidado. Isso é paganismo. Isso é misticismo. Você quer ser discípulo de Cristo? Aprenda com Jesus, meu irmão. Jesus vai dizer assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não mandou ir para ali, aqui ou acolá. João 15:7. Seja discípulo de Jesus, meus irmãos. Aprendam de Jesus. Tem muita gente aí vivendo maldição, anátema. Tem muita gente aí achando que está adorando a Deus, mas num ritual, numa adoração de culto vã. Porque não estão na verdade. Deus não vai receber ninguém que está se conduzindo a Ele fora da palavra. Porque o único caminho para você se conduzir numa vida com Deus e em Deus é pela palavra. Não é pelo preceito dos homens. Não é pelos conceitos dos homens. Não é pelo caminho da igreja, da religião. É por Jesus, que é o caminho para Deus, que é a palavra de Deus, que é a luz de Deus. Logo, eu e você temos que ser guiados por Ele, pela palavra dEle. Está entendendo, meu irmão? Então, existem muitas interpretações, doutrinas, preceitos, ensinamentos que o povo está recebendo dentro de igreja, fora de igreja, na internet, em casa, no trabalho, que não é a verdade de Deus. Tem muita gente aí sendo instruída por teólogos, doutores, pastores, intelectuais da fé, conhecedores dos idiomas originais da Bíblia, que estão levando para o povo heresia, maldição. A
palavra de Deus é tão simples. E eu não conheço ela só pelo intelecto. Tem coisas na palavra que tem que ser dada pelo Espírito Santo entender. Não adianta fazer curso de teologia, buscar aprender ali, aqui e lá, que você não vai entender. Se o Espírito Santo não te der. Tem muitos teólogos aí discutindo a questão da vida de Jesus. Ah, porque ele não vem no rápido da igreja. Porque ele não vem numa vinda secreta. Porque ele vai vir, todo olho verá. Porque ele não tem duas vindas. Meu amigo, só entende isso quem está em Cristo. Quem não entende vai criar heresia na palavra. O apóstolo Paulo, ele teve muitas revelações dadas por Deus das coisas futuras. Ele não tirou das Escrituras. Aonde o Novo Testamento é o fechar da revelação de Deus. Aprenda isso. O Novo Testamento, aonde fechou toda a revelação divina inspirada de Deus, foi fechada com o Apocalipse. O último, João. O último que Deus usou inspirado divinamente para fechar toda a revelação que a humanidade precisa conhecer. Fechou com João no Apocalipse. Aí surge alguns que dizem assim, Deus me revelou. Deus me inspirou. Deus me deu uma direção. É mentira. Tudo que Deus ele quer que a gente viva para com Ele, para que sejamos bem-aventurados, está aqui. Tanto é que ele vai dizer em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, usando o apóstolo João, bem-aventurado aqueles que lêem, que ouvem e que praticam, guardam as coisas que estão escritas nesse livro. As profecias que estão escritas aqui, não é as profecias dos homens por aí, é as profecias das Escrituras.